Tinha uma guerra no meio do caminho. É mesmo a hora de adequar a carteira a um ciclo de queda da Selic? Olá, eu sou Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma edição do Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Hoje a gente vai falar de alocação da carteira de investimentos nesse cenário turbulento que estamos vivendo no mundo. Aqui no Brasil, vimos um corte de juros, mas a guerra no Oriente Médio e a alta do petróleo pressionam aí os preços dos ativos. E a gente quer saber se é hora de mexer na carteira. E para conversar sobre isso aqui com a gente, eu estou recebendo hoje aqui na bancada a Monique Lima, repórter do Seu Dinheiro, que cobre mais a parte de renda fixa e também de finanças pessoais e investimentos. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Monique. Muito obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse movimento de carteira que se esperava uma coisa e, de repente, tinha uma guerra no meio do caminho, né? O que a gente faz agora? Exatamente. E para falar aqui sobre alocação, a gente está recebendo de volta aqui o Martim Iglesias, que é líder em recomendação de investimentos do Itaú Unibanco. Já esteve aqui no programa com a gente, num outro estúdio, né, Martim? Estamos recebendo aqui ele de volta. Seja muito bem-vindo, Martim. Eu que te agradeço muito pelo convite, é uma alegria estar aqui. E acho que vamos ter uma conversa muito rica, né? Acho que essa pergunta está aí, está na cabeça de muitas pessoas, né? Exatamente. Martim é alguém que a gente sempre recorre aqui nas nossas matérias para falar, né? Quanto colocar da carteira em cada tipo de ativo, em cada classe de ativo, como fazer a alocação aí dos investimentos. E justamente a dúvida agora que paira no ar é, afinal, está se iniciando um ciclo de cortes na Selic, como era esperado desde o início do ano? Ou foi só um ajuste, os juros vão ficar mais altos por mais tempo também no Brasil, e aí a carteira tem que ser outra, né? É hora de adequar, de ir mais para o risco, ir mais para a renda variável? Ou não, ainda não, porque o ambiente ainda está muito incerto? Esse vai ser o tema de hoje. E antes da gente entrar aí no bloco das perguntas, eu queria pedir para você que está nos acompanhando, deixar o seu like aqui nesse vídeo, se você estiver acompanhando pelo YouTube. Lembrando que a gente também está presente nas principais plataformas de áudio, como o Spotify e o Apple Podcasts. Você também pode seguir o Seu Dinheiro nessas plataformas. E se você estiver no YouTube, também se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos, de novos programas aqui do Touros e Ursos. Lembrando também, né, a gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 23 de março, que é o início do prazo de entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. E queria deixar aqui um recadinho que a gente já deixou no programa passado, de que a gente está para vai lançar muito em breve aí, uma ferramenta super legal para vocês, que é a Julia, nossa assistente virtual para tirar todas as suas dúvidas do imposto de renda. E aí, já sabe quais são o seu touro e o seu urso da semana? Enquanto você decide, quero te lembrar de algo muito importante. O prazo de entrega da declaração do imposto de renda 2026 já começou e vai até o dia 29 de maio. Mas se você ainda tem dúvidas na hora de declarar, a gente tem um presente para você. A Julia é a nova assistente virtual do Seu Dinheiro, criada para agilizar o preenchimento da declaração do imposto de renda e ajudar você a evitar dores de cabeça com o leão. Funciona assim: você faz a sua pergunta sobre R para a Julia e ela responde num instantinho, com base no conteúdo do Seu Dinheiro sobre o tema. E ainda indica as fontes das informações, caso você queira se aprofundar no assunto. A Julia é 100% gratuita e para acessar, basta clicar no link na descrição desse vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Depois de fazer um breve cadastro, também gratuito, você já pode começar a usar a Julia e ainda passa a ter acesso ao SD Select, a área de conteúdos exclusivos do Seu Dinheiro. Agora, continue acompanhando o Touros e Ursos dessa semana. Bom, vamos passar então, começar aqui o nosso bloco das perguntas, Martim. E eu queria justamente começar aqui, eu acho que com a grande pergunta
que permeia esse programa, né? A gente viu aí na última reunião do Copom, o Banco Central cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, um pouco menos do que era esperado inicialmente, que era de 0,50, mas o mercado até foi ajustando as suas expectativas para esse 0,25 por conta aí da guerra, da pressão nos preços do petróleo e, consequentemente, também da inflação. A gente deve entender esse corte de 0,25, na sua opinião, realmente como um início de ciclo de corte de juros, como estava todo mundo esperando e o Banco Central vinha sinalizando? Ou existe a probabilidade de esse corte ter sido pontual, ter sido só um ajuste e a gente só vê cortes de juros mais robustos mais para frente? Não, acho que essa pergunta de fato é muito importante. Para mim depende muito do tempo que o petróleo fica numa cotação elevada, né? Na nossa visão, esse tempo não será tão longo a ponto de modificar de uma forma definitiva a trajetória inflacionária e, portanto, teremos outros cortes. Essa é a nossa visão. Mas deixa eu tentar explorar um pouquinho mais isso, né? Então, nós tivemos lá o preço do petróleo que estava num processo de queda, num horizonte longo de tempo, né? Acho que atingiu o pico lá perto da guerra, no início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, perto de $120 o barril. De alguma forma, né, o termômetro é muito claro, o petróleo russo continuou entrando no mercado, né? Isso aí é muito claro, né? Senão esse movimento de queda do preço do petróleo não teria acontecido, e chegamos até a níveis do preço do barril na casa de $60 o barril, né? Começa a guerra, a gente tem uma primeira puxada, vai para 70, 80, 90, né? As coisas vão de alguma forma piorando, né? Agora, até que ponto isso impacta de uma forma definitiva a inflação no mundo ou no Brasil? Bom, mas tem uns estudos ali do Banco Mundial, um sobre que o impacto na inflação global é de a cada $10 de alta do petróleo, um impacto na inflação global de 0,3% a 0,4%, né? Se a gente leva em consideração que a gente já teve o petróleo saindo, não vamos pegar a mínima dos 60, mas pega uns 70, indo para 100, você tem $30 o barril, isso já coloca 1%, 1,20% na inflação global, o que de alguma forma pode fazer com que bancos centrais de alguma forma deixem de cortar juros, né, pelo mundo como um todo. Mas a chave aí é quanto tempo isso permanece, né? Então também existem estudos que apontam que para o impacto ser mais definitivo, ele precisa permanecer elevado por volta de 3 meses, e se permanecer por volta de 6 meses, ele começa a impactar não só a inflação, mas também a atividade, né? Então, até agora, os próprios sinais do mercado, que a gente pode olhar, preço futuro do petróleo para um ano, ele nunca saiu aí dos 80 e poucos dólares o barril. Ou seja, tem uma alta sim, mas ela é muito menor do que a alta à vista. Ou seja, há uma ideia ou uma visão do mercado que isso tem cara de temporário, né? Provavelmente essa mesma visão se reflete no VIX. O VIX chegou a trabalhar nos piores momentos 27, 28, que não é um cenário de pânico, né? A gente vê o ouro que não saiu do lugar, pelo contrário, caiu. Então, quando a gente começa a olhar para os indicadores de mercado, acho que a percepção é de que isto é temporário e talvez não demore esses 3 meses que seriam necessários para impactar. O ponto é que se ele é rápido, 1 mês e meio, 2 meses, você tem um pico dos preços de inflação, mas que voltam depois e não há tempo para isso se refletir, se espalhar pelo restante da economia e pressionar outros preços, serviços, salários, etc, etc, né? Então, a temporariedade disso é muito importante, né? Então, a nossa visão, isso aqui é temporário, né? E tem alguns motivos para entender que isso aqui é temporário, né? Tem algumas coisas sobre a duração da guerra, a diferença e a capacidade. A gente tem dúvida sobre a capacidade do próprio Irã manter a guerra por um horizonte mais longo, num cenário onde basicamente todos, inclusive os principais parceiros comerciais do Irã, estamos falando aqui de China basicamente, também não quer esse estreito fechado, né? Então, essa visão nos faz crer que isso aqui pode ser temporário. O que poderia dificultar? Bom, obviamente se isso se estende, ou se você tem danos à infraestrutura de produção de petróleo.
Então, impacto a portos, impacto a refinerias e coisas desse tipo poderiam afetar de alguma forma mais definitiva isto. E os impactos que a gente viu até agora não são suficientes para isso, né? Obviamente a gente torce para que seja curta a guerra, por todos os motivos do mundo, né? Obviamente a gente é a favor da paz, né? A gente sabe de todos os impactos, de todo o sofrimento que traz para todos os envolvidos isso, mas também economicamente a gente entende que isso pode ser temporário. Se isso é temporário, acho que tem dois impactos. O primeiro esse, né? Os bancos centrais não vão reagir de alguma forma tão relevante, provavelmente não vão mudar drasticamente a condução da política monetária. Poderá haver algo mais de cautela, eu acho que isso aí é super razoável. Não, um dos motivos pelos quais não cortou meio ponto percentual é porque é ruim demais, né? Você começar, parar e por aí vai. É melhor começar devagar para ir dando um movimento de mais consistência da trajetória para os mercados, mas no nosso entender ainda tem cortes, né? E no nosso entender a taxa pode fechar 12,25% neste ano. Também não é um corte maravilhoso. Se você pensa assim, esse é o outro ponto, né? Se ela fecha 12,25%, não é um cenário de mudanças tão bruscas nos portfólios. E a visão já não era de cortes já não era tão antes da claro, guerra. Exatamente, né? Exatamente. Então, sim, acho que e aí é que a gente tem que pensar um pouco mais no cenário global, né? Ou seja, quando a gente olhava para o mundo como um todo, né? Antes da guerra, antes da pedra no meio do caminho, da guerra no meio do caminho, a gente via os mercados numa situação muito confortável, muito boa, né? A gente via as economias crescendo, inclusive acelerando na ponta, tá? 26 o mundo deveria crescer mais do que 25, né? Com inflação cedendo, juros sendo cortados, né? Economia crescendo e acelerando, com inflação caindo e juros sendo cortado, é o cenário meio que ideal para ativos de risco, né? E já vinha faz algum tempo assim. Então, não é de estranhar que bolsas emergentes fantásticas, diversos países aqui da América Latina indo até melhor do que o Brasil, né? A gente viu a bolsa brasileira indo bem, mas Colômbia foi melhor, né? Bolsa americana nem se fala. Então, ativos de risco, de fato, num movimento muito intenso de valorização. Aí o ponto é esse. Se a inflação global sobe de 1 a 2, talvez não seja uma crise, não seja um problema, mas talvez seja suficiente para descaracterizar esse cenário. Entretanto, a nossa visão é de que ele não será descaracterizado porque isso é uma questão temporária, né? Para isso, e aí obviamente, já que não descaracteriza um cenário positivo de alguma forma para os mercados, as mudanças no portfólio, nas carteiras, deveriam ser apenas táticas, algum pequeno ajuste, né? Você pode ser surpreendido, óbvio, né? Quer dizer, de alguma forma isso pode durar mais, mas não é o cenário base, né? E de alguma forma, se o cenário vai para um lado que você não esperava, a diversificação de uma ou de outra forma também deveria te proteger, né? A diversificação tem esse grande potencial, no meu entender, que é de te proteger, inclusive, daquilo que você não espera, né? Acho que isso é muito rico. Portanto, a questão se trata muito mais, no meu entender, de algum pequeno ajuste, talvez mais na carteira internacional. Né? O Brasil, pela primeira vez, o Brasil está melhor posicionado do que outros lugares dentro desse cenário, que obviamente não é bom por todos os motivos que a gente falou, né? Mas desde a Primeira e a Segunda Guerra, a crise do petróleo, 73, 79, o Brasil importava 80%, 90% do petróleo. O Brasil era vulnerável a isto. Hoje é exportador líquido, né? A gente começa a discutir se o preço do petróleo alto, de alguma forma, não impacta a balança comercial, aumentando as receitas de exportação, né? Então, de alguma forma, o Brasil está um pouco mais imune do que isso, né? Por todos os motivos, acho que ninguém escapa se houver alguma intensificação, uma escalada da guerra, muito mais por uma questão de aversão a risco, né, que poderia aumentar, mas de alguma forma o Brasil está melhor do que outros lugares, né, desta vez, né. Acho que o trabalho que foi feito ao longo dessas décadas, desde a primeira e a segunda crise do petróleo, foi importante, né. Começou com
pró-álcool importante, né? Depois com toda a expansão da extração de petróleo pela Petrobras, né? Então, de alguma forma, a gente conseguiu se tornar menos vulnerável, isso é importante também. Martim, eu queria pegar o gancho que você falou ali no ajuste, pequenos ajustes Certo. na carteira, né? Então, primeiro eu queria entender um pouquinho o que seria essa carteira e eu queria entender também um pouquinho sobre esses ajustes, porque você mencionou que espera que seja temporário, não tenha tanto impacto assim, mas a gente viu, por exemplo, as bolsas aqui no Brasil. O Ibovespa caiu bastante em relação aos 200 mil pontos que tinha chegado. E lá fora também, as bolsas caíram bastante. Então, a gente estava vindo de um cenário de ações que estavam esticando, digamos assim, que já estava começando a se falar sobre preços muito altos. Então, agora seria, por exemplo, um ponto de entrada, já que esses preços caíram e seria um bom momento para reajuste, e entender também um pouquinho da renda fixa, porque a perspectiva de corte nos juros, isso deve diminuir o retorno da renda fixa. Mas como você mencionou, não é um corte tão alto. Então, entender um pouquinho desse balanço, o que seriam esses reajustes e se seria, né, um ponto de entrada em ativos de risco diante dessa queda de preços agora, digamos assim. Tá bom. Eu acho que o índice Bovespa se comportou, em primeiro lugar, tá? Se comportou bastante bem, tá? Bastante sólido, no meu entender. O próprio câmbio por aqui, né? Então, acho que os ativos refletiram, de alguma forma, essa dinâmica um tanto mais positiva. O Brasil foi ajudado pelas ações da Petrobras, de alguma forma, que se valorizaram bastante durante o período, mas o contexto geral, eu digo, não foi, eu teve muito longe de um contexto de pânico de mercado, né? Então, eu acho que teve mais até aqui localmente uma cara de realização e talvez pelo mundo também, tá? Não uma mudança na dinâmica dos mercados. Nós fizemos algumas alterações na nossa carteira recomendada, particularmente somente dentro da parte internacional. A gente estava com uma visão bastante positiva para as bolsas por lá, bastante positivas mesmo, particularmente para emergentes, né? A gente já vinha faz alguns meses com isso, e foi uma posição que foi muito boa, foi muito vencedora, né? Algo também positivo para os Estados Unidos. O que nós mudamos basicamente é a nossa carteira internacional de renda variável foi para uma visão neutra. Ela estava como um conjunto do mercado internacional de ações, estava com uma visão positiva e ela foi para neutra. E foi para neutra com diferenças entre os lugares. A gente acha que os Estados Unidos também está bem protegido disso tudo, está longe da guerra, é exportador líquido de petróleo também ao contrário do que acontecia nos anos 70. Então a gente ainda enxerga a Bolsa Americana indo bem, tá? Contra uma posição em Ásia, particularmente. A gente vê que os mercados asiáticos são mais sensíveis a tudo isto, né? E aí não só pela questão inflacionária do preço do petróleo, mas por questões de abastecimento, né? Eles dependem Claro, mesmo da dependem importação. disso, literalmente, né? Estão mais próximos. Então a gente tem uma visão um pouco negativa para a Ásia, também um pouco para a Europa. A Europa depende menos do que a Ásia, mas também depende. Então essas regiões são impactadas, por um lado, por inflação, por outro lado, por atividade, por suprimento. O conjunto é neutro, mas mais positivo para os Estados Unidos e mais negativo para a Ásia e Europa. Tem que lembrar que os índices de mercados emergentes são pesadíssimos em Ásia, né? São pesadíssimos em Ásia. Então, a gente saiu de um bom otimismo no mercado de renda variável internacional para neutralidade, mas neutralidade não dá para dizer que é algo negativo, tá? Eu acho que isso tem que ficar claro. Quando a gente fala neutro, e às vezes quando a gente fala perante os nossos clientes, a impressão que dá é que neutro é zero, que neutro não é nada. Não, neutro é basicamente a nossa pizza estratégica, sem nenhuma sobreexposição àquilo ali, né? Então, acho que é por aí. A gente também modificou uma visão positiva para títulos de renda fixa sem grau de investimento nos Estados Unidos, né? Também aqui foi muito de realização também, tá? Isso melhorou muito desde que a gente tinha feito uma visão otimista para essas classes e no fim das contas o mercado foi a nosso favor, a gente aproveitou para realizar. Então houve alguma coisa de um aumento de conservadorismo, mas não é uma visão negativa para os mercados. No mercado brasileiro nós não mudamos nada, nós continuamos com visão positiva para a Bolsa Brasileira. Então tem uma visão positiva para a Bolsa Brasileira, né? Ou seja, a neutralidade seria a Bolsa rendendo mais do que o CDI, já uns 5 pontos a mais do que o CDI, né? Ou que o prédio de um ano vai. E estar com mais um além disto. A gente acha que tem um potencial de retorno.
né? Não dá para separar isso do movimento internacional, tá? Né? Ou seja, eu acabei de falar que a gente entende que não descaracteriza esse movimento de crescimento com desinflação, com juro cortado no mundo, e um dos principais beneficiários, ainda mais agora, quando o mercado fica um pouco preocupado com a Ásia, né? Pode ser a América Latina e particularmente o Brasil, né? Então, isso não mudou. Já vinha, talvez até os motivos mudaram um pouco, mas a gente continua com a visão positiva para a Bolsa. Na renda fixa, especificamente o que você colocou, a renda fixa vai continuar bem, tá? Você já sinalizou ali, né? Quer dizer, um corte, mas não é um corte assim que modifica a dinâmica de juros, né? É um corte importante, mas vamos continuar com juros reais bastante altos, né? Na última Selic do ano, seja 12,5, como estava no Focus de hoje, ou 12,25, tanto faz, com inflação abaixo de 4, estamos falando de 8 e poucos pontos de juros reais, é muito juro real ainda, né? Agora, dentro da portanto, isso significa que a renda fixa é boa em todos os seus indicadores, tá? Não vai entender no pré, no pós e nos indexados à inflação. A nossa preferência é pelos indexados à inflação. Né? Tá. Particularmente, você consegue travar um juro real a rigor pelo prazo que você quiser, né? 2, 3, 5, 10, 30, 40 anos, juros reais bastante elevados por muito tempo com proteção inflacionária, que é a preocupação que está por ali. Né? Então, no meu entender, funciona muito bem. Então, eu acho que é a nossa preferência. Mas temos que dizer que os outros indicadores de renda fixa também estão bem, tá? Tanto pós como o pré. O pré, particularmente, ele incomoda um pouquinho mais. Não, é neutra, tá? Nossa visão é positiva para os indexados de inflação, é neutra para o pós e para o pré, tá? Mas dentro de um contexto no qual a renda fixa é boa. O pré, no meu entender, ela talvez incomoda um pouquinho mais. Obviamente tem prêmios, tem tudo mais, mas eventualmente os indexadores ali de inflação podem, né, ter uma simetria que é um pouquinho para cima. Né? Ela é pelo petróleo, mas já vinha, a gente teve aí alguns indicadores um pouco altos, o IPCA 15, essa semana saiu outra, mas já foi ruim, o próprio IPCA trouxe uma composição um pouco incômoda, né? Então já vínhamos vendo isso, né? E agora surge mais uma coisinha. Então o pré para mim é um pouco mais incômodo. Você pode acabar reduzindo os juros reais se a inflação aparecer, mas também um pouquinho mais incômodo, né? Não é uma visão negativa nem nada disso, né? Então, no meu entender, a gente não mudou absolutamente nada na visão brasileira. Né? Então, esse primeiro corte de juros em si não é um motivador para mexer muito na carteira. Continua positivo com bolsa, mas a renda fixa continua pagando bem. Eu acho que é isso. Eu acho que é exatamente isso, tá? É exatamente isso. Não descaracteriza um cenário bom para renda fixa, pagando um pouco menos, né, daqui para frente, provavelmente, né, particularmente ali nos pós-fixados, mas o cenário geral continua. E, novamente, isso depende muito do cenário global, obviamente, né? Depende e é chave a questão da não descaracterização do cenário global, né, de crescimento e inflação. Né? Então, por isso que a questão temporal do petróleo é chave nesta visão. Totalmente chave nesta visão. Né? A gente sabe que há diversos interesses, mesmo dos Estados Unidos, da Ásia, de que isso termine. Né? E por todos os motivos do mundo, novamente, né? Até os motivos do mercado, no meu entender, para mim, são até menos importantes do que todo o sofrimento que a guerra provoca. Né? Mas a gente entende que isto não vai se estender a ponto de modificar essa dinâmica global. Né? Tá certo. Bom, queria fazer uma pergunta, que a gente tem um outro grande evento esse ano, mesmo que não houvesse guerra, a gente está diante de um ano de eleições presidenciais no Brasil e costuma mexer bastante com juros, com bolsa, com câmbio. Isso por si só, na sua visão, diante do cenário eleitoral, do que a gente sabe do cenário eleitoral até agora, justificaria uma carteira mais conservadora, mesmo que não houvesse guerra? Ou não, a visão de vocês não se modifica mesmo em ano de eleição? Eu acho que a eleição vai trazer uma volatilidade em algum momento, né? Vai trazer mais movimentos, provavelmente no câmbio, algo na bolsa. Tradicionalmente é assim. Mas eu acho que a gente está num momento
de tal integração dos mercados globais, né? Uma vontade dos investidores internacionais reajustarem seus portfólios, né, de alguma forma mais global, né, que foi muito concentrada em Estados Unidos nos últimos anos, que a dinâmica da eleição, né, pode se tornar menos relevante do que o movimento internacional, né? Certamente, ano passado, nós vimos um movimento de entrada de recursos de investidores estrangeiros que superou qualquer outra preocupação, né? A gente teve a bolsa aí subindo 50% e tínhamos as mesmas preocupações. A principal preocupação do mercado é a questão fiscal. Ela não está, de alguma forma, não está resolvida, não está equacionada, não está endereçada para ver para onde você caminha. Vai continuar afetando os mercados. Acho que a preferência ou as preocupações do mercado estão muito em linha disto. Como é que isso evolui, né? Eu acho que talvez economicamente tenha duas grandes preocupações para o Brasil. Uma é esta e a outra, acho que é parcialmente consequência dessa, né? Que é o Brasil retomar um crescimento sustentável de longo prazo, né? E como você resolve isso é uma conversa mais complexa do que só juros, mais complexa do que só relação de dívida PIB. Mas o fato esse movimento que a gente viu, as preocupações brasileiras se mantiveram e a gente teve uma valorização de 50% na nossa bolsa. Por quê? Movimento internacional, né? Investidor estrangeiro, de alguma forma, parece mais preocupado para as opções internacionais em renda variável desse cenário positivo, onde estão em emergentes, bolsa americana está como, talvez seja mais cara, um pouco mais cara, tem muita coisa acontecendo, mas talvez um pouco mais cara. Como é que está o Brasil aqui? Durante todo o ano passado, o Brasil estava muito descontado. Já não está muito descontado, já está perto da média, tá? O que também não é ruim, tá? Porque você tem outros mercados que estão acima da média de preço-lucro, por exemplo, né? Então, o investidor estrangeiro olha para isso. Olha para um Brasil que, de alguma forma, está melhor posicionado nesse ambiente global, né? E provavelmente continuará, né? Continuará em algum momento redirecionando para cá. Para mim, isso supera a volatilidade que poderá trazer as eleições, né? Então, no meu entender, os mercados continuarão e acho que esse é mais um motivo pelo qual a gente continua com a nossa visão positiva aqui em bolsa. Agora, volatilidade acho que virá, tá? Volatilidade virá, mas acho que não a ponto de modificar as macro tendências, né? Essa grande tendência que, no meu entender, ainda vai perdurar um tempo aqui na bolsa, né? Então, pensando assim um pouco nessa questão da volatilidade, né? A gente está tendo a volatilidade agora da guerra, no segundo semestre deve vir a volatilidade das eleições. Então, como que vocês estão pensando essa alocação de carteira, né? Quanto de espacinho ali para renda variável, quanto de espacinho renda fixa, quanto de espacinho internacional? Como que vocês estão olhando para essa possibilidade de carteira nesse ano de que as volatilidades parece que vêm de todos os lados e estão bastante intensas? Eu acho que uma diversificação lateral da carteira vai ajudar, né? Acho que uma exposição internacional é bom, né? Acho que uma das coisas que pode ser afetada com volatilidade é câmbio, né? De alguma forma, né? E também, obviamente, ter ativos descorrelacionados com o cenário interno também ajuda a reduzir a volatilidade de uma carteira. Então, a gente recomenda uma exposição basicamente para todos os perfis em alocação internacional, né? Ela varia aí de pouco menos de 5% no conservador, aí concentrado em renda fixa americana, né? Até algo perto de 35% para perfis agressivos, bem carregados em renda variável, né? Internacional. Então, temos 4 perfis, aí pode pensar numa crescente que vai de 5% a 35%. De 5 a 35%, né? Tá. O conservador precisa, pela sua dinâmica normal, natural, ter uma parte muito relevante em pós-fixados, né? Então, a gente pensa em uns 85% em pós-fixados, né? O que também não é nada ruim, tá? Porque se você o retorno de uma carteira pós-fixada em juros brasileiros é o retorno de uma carteira de risco em outros lugares, tá? Então vai de 85% até 5% no agressivo, né? Reduzindo bem a fatia de pós-fixado, né? O que completa o conservador é uma fatia aí de indexados à inflação e um pouquinho de multimercado, né? Então você vê que é uma carteira bem conservadora mesmo, né? Que independente da oscilação do câmbio, dos juros, mesmo a volatilidade do indexado à inflação, ela se comporta bem, né?
mas combinando alguns ativos que poderão ter algum prêmio no longo prazo, né? No outro limite, o agressivo, bastante pouco de pós-fixado, uma fatia maior de indexado à inflação. Já a renda variável local, a gente divide em duas parcelas, né? A renda variável a gente até chama de renda variável em reais. Uma fatia de índice Bovespa e uma fatia de S&P hedgeado. Ou seja, S&P em reais. Então a gente tem produtos, isso a gente chama a bolsa local. Por quê? Porque a gente vê nossos clientes com exposição em reais, com vida financeira em reais, então é importante. E a bolsa brasileira não nos oferece a possibilidades nas grandes macro tendências, né? Sim. A gente não tem, a gente tem uma empresa aqui de tecnologia na bolsa brasileira, mas se é que é possível falar isso, é a tecnologia um pouco mais tradicional. Não é inteligência artificial, não é redes sociais, não são essas coisas, né? Então, mesmo para o investidor que quer ter sua carteira com investimento em renda variável, a gente entende que vale a pena ter isso. E aí a fatia internacional, sim, aquela ali também tem renda variável S&P em dólares, né? Então a gente tem as duas dimensões dentro da carteira diversificada. Então acho que a diversificação por si só, ela já deveria, de alguma forma, proteger, né? Sem abrir mão das possibilidades, né? Porque outro dia me pergunta, puxa vida, mas não é para ficar bem conservador, né? A questão de ficar bem conservador é que talvez haja exagero e você perca algumas oportunidades, né? Acho que esse é o ponto, né? Puxa vida, se tudo piorar muito, piorar a guerra, não era bom estar tudo pós-fixado, um pouco de ouro. A questão, sim, não estou nem pensando que o ouro teve a valorização recente, mas pensando que ele poderia reagir bem a um cenário de guerra, o que não aconteceu também, né? Semanas antes da guerra o ouro estava a 5.600, hoje a cotação via ele é 4.500, né? Então, mas o fato apostar muito numa piora significa, obviamente, perder oportunidades e, obviamente, novamente, mais uma vez, né, sem falar de todos os impactos terríveis que podem ser do avanço de uma guerra. Então, no meu entender, ficar muito conservador também tem custo, né? Então eu acho que uma carteira bem diversificada, né, ajeitada, se reduz volatilidade enquanto pensa num potencial melhor de retorno no longo prazo. Então essa exposição internacional é que seria a proteção da carteira nesse cenário, não ativos como ouro, outras commodities, criptos. Eu acho o seguinte, bom, primeiro, acho que para a parte pós-fixada já tem um nível de proteção importante, particularmente para o conservador que tem vida em reais e necessidade de liquidez é algo extremamente importante. O ouro, obviamente, quem comprou ouro está feliz, né, sorrindo de orelha, mesmo com a realização mais recente ali. Mas eu tenho uma visão que o ouro me incomoda um pouco num horizonte mais longo. Acho que o grande valor dos investimentos está muito ligado à função exponencial 1 mais I elevado a N ou a T. Né? O ouro não tem exatamente essa dinâmica, tá? Ele não é um pagador de juros, não é um pagador de dividendos, não tem essa combinação, é oferta e demanda. O ouro tem funcionado bem, né? Aliás, talvez a impressão que começa a dar é que muito da valorização recente foi uma antecipação de uma tensão como esta. É possível que a gente pense nisso, né? Então, carregar posições de ouro, grandes posições de ouro no longo prazo, no meu entender, não sei se é o melhor, né? Então, uma exposição, por exemplo, de 2%, aí pode até ser para qualquer perfil, me parece que é razoável no longo prazo. Mais do que isso, no meu entender, é uma exposição que é difícil de ela ser vencedora num horizonte de 10, 15 anos, por exemplo, com o juro brasileiro andando a 8, 9% acima da inflação, sabe? Então, sim, uma pequena exposição pode ajudar a reduzir volatilidade, mas novamente eu não apostaria muito nisso daqui. Sobre criptoativos é interessante, né? Porque ele bateu um máximo, sei lá, no final do ano passado, se eu não me engano, e veio numa queda até que relevante, tá? E durante a guerra se comportou relativamente bem, né? Então, sei lá, ele saiu aí da casa dos 60 para a casa dos 70 que estava hoje, né?
Mas o que me preocupa um pouco do criptoativo é que às vezes você não identifica muito claramente qual é a característica dele. Às vezes, me parece se comportar com um ativo defensivo e às vezes não, né? Então, quanto que você deveria colocar? A gente tem uma regrinha ali, que não é nenhuma recomendação, é mais evitar concentrações superiores a, né? Então, a nossa regra é essa. É diferente, por exemplo, de quando eu te digo, eu recomendo 85%. Aqui eu estou recomendando, a regrinha é 0, 1, 2, 3, né? 0 para a gente tem 4 perfis, né? Então, 0 para o conservador de criptoativo, 1 para o moderado, 2 para o arrojado, 3 para o agressivo. 0, 1, 2, 3. Evitar, não é nem recomendar isso, né? Se você tem 3%, pensa no agressivo lá, né? E você tem uma carteira diversificada, mesmo que ele caia a 30%, 40%, você vai perder 1% da carteira, né? Os outros ativos deverão compensar, né? E em compensação, se ele valorizar, você vai dar uma boa temperada na rentabilidade da tua carteira, né? Agora, se você tem uma exposição grande, e aí grande eu diria, chutando aqui alto, aqui 20%, ele domina o risco da tua carteira. Né? Uma exposição de 20% de criptoativo numa carteira, ela domina o risco. Né? Ela deve representar 100% do risco, né? Dado o nível de volatilidade, né? A volatilidade média num horizonte mais longo dos criptoativos, do Bitcoin particularmente, é 3, 4 vezes a volatilidade da nossa bolsa. Né? Vem caindo, tá? Vem até caindo a volatilidade, mas de qualquer jeito é uma volatilidade dominante. Então, eu acho que se é para ter uma exposição, evitar alguma coisa nesse sentido. E aí, obviamente, tem gente que se sente confortável. Aí a decisão é de cada um. Mas a decisão, partindo como recomendação, no meu entender, tem que ser algo de bastante prudente. Né? Tem que ser algo de bastante prudente. E sem tirar aí o mérito de quem manteve aí posições nesse criptoativo em horizontes longos que certamente também foram vencedoras, né? Mesmo se a gente levar em consideração as realizações recentes, sim. Né? Não tenho que negar. Aí entrou a finança comportamental, que às vezes quando você vê uma valorização assim, a pessoa já realiza logo, né? Então tem isso, né? Então, tipo, pessoas que pegaram todo o ciclo de valorização são poucos, tá? São poucos. Tem até aquelas brincadeiras na internet, né? O que você diria pro seu eu do passado? Compre Bitcoin. Essa é fácil, né? Eu acho que muita gente que ganhou fortunas em Bitcoin é porque perdeu a senha, né? Exato. Tem gente que nunca recuperou a senha também. Exato, né? Tem um cara que teria uma fortuna, não sei se vocês viram a história no lixão. Se alguém amarrar suas mãos, acho que ele jogou, não sei quem, na família jogou o computador fora no lixão, na cidade lá, e ele tinha as coisas guardadas, descobriu que tinham jogado fora. O cara tá querendo botar dinheiro para ver se encontra o computador, uma coisa absurda. Histórias loucas. Aí é fácil fazer o buy and hold, né? Aí é fácil, né? O passado é fácil. Legal, eu acho que a gente pode então encerrar esse nosso primeiro bloco de perguntas, né? E passar para a segunda parte do programa, que é a que dá nome aqui ao nosso podcast, que é a etapa dos touros e ursos. Cada um de nós aqui escolhe o seu touro e o seu urso da semana. Sendo o touro, os destaques positivos, né? Quem foi bem na última semana ou quem tem ido bem no último mês, no último ano, no momento, né? Quem está em alta. E os ursos, que são aqueles que estão em baixa, que não estão indo tão bem, que foram mal na última semana ou que têm ido mal aí num prazo mais longo. Então, cada um de nós escolhe o seu touro e o seu urso. E a gente começa tipicamente pelos ursos para terminar aí falando de coisa boa, terminar o programa numa nota positiva. E eu queria começar por você, Monique. O seu ouro, qual a sua escolha? Seu urso. Confundindo aqui ouro e touro, enfim. Qual é o seu urso da semana? O meu urso, né? O meu urso dessa semana vai para a renda fixa global. Na semana passada, os títulos públicos aí no mundo inteiro deram uma estressada bastante grande com a guerra. O título de 10 anos da Inglaterra, ele chegou a 5% de taxa, o maior nível desde 2008. Então, foi uma esticada aí bastante grande para uma renda fixa que é considerada bastante segura. Então, e tudo isso por causa do choque do petróleo, as expectativas de inflação e tudo mais. O risco de um repique de inflação tá pegando bastante aí mundo afora, né? Por conta disso, essa estressada nas taxas. E a marcação a mercado leva o preço desses títulos a caírem. Então, quem tem ali na carteira pode dar essa assustada, pode ficar preocupado. Então,
é o meu urso dessa semana, renda fixa internacional. Mas isso também aconteceu aqui dentro, né? Então, os títulos públicos aqui do Brasil também deram uma estressada junto. Então, renda fixa internacional. E aqui a nossa também deu uma desestabilizada na última semana. É isso aí, é um bom urso, né? Porque foi um movimento global que totalmente ligado particularmente com isso que a gente na sexta, falou. foi muito Sim, forte. foi Exatamente. na sexta-feira que chegou a esses 5%. Claro. A gente foi até um dia publicou de na sexta a aversão. matéria sobre Sim, isso, né, Monique? Claro. Exatamente. Por falar nisso, leiam no seu dinheiro a matéria da renda fixa internacional. Exato. Martim, seu urso do momento. O meu urso obviamente, é sempre a questão negativa, mas no caso dele é para cima, né? Apesar de ser urso, que é o próprio preço do petróleo, tá? Ah, sim. Que acho que é um pouco a causa do problema da renda fixa, e torcendo aqui para a temporalidade desse movimento, né? Para a economia é um grande urso, né? Exatamente. Então, vamos ver se ela tem a possibilidade aí de uma trégua ali de 5 dias, né? Vamos ver, o Irã não confirmou muito direito isso, mas pode ser que provoque uma queda mais definitiva nisso, pode ser o início do fim da guerra, do conflito, torcemos disso por todos os motivos do mundo, eu já falei isso várias vezes aqui, né? Então, acho que é um urso, acho que é o urso dos ursos do atual momento. Nesse momento é o urso dos ursos. É o que está provocando todos os outros ursos, né? Isso mesmo. Inclusive o meu urso, que eu vou falar agora, também tem a ver com essa alta do preço do petróleo, se relaciona também de uma certa forma à alta dos juros aí da renda fixa e consequente queda nos preços dos títulos. Eu escolhi como urso da semana os metais preciosos, né? Notadamente aí o ouro e a prata, porque a gente viu na semana passada, no acumulado da semana, o ouro recuar mais de 10%, que foi a maior queda semanal desde março de 2020, quando explodiu no mundo o risco aí, o grande risco da pandemia de Covid-19. Foi quando realmente a pandemia tomou a proporção global, né? E começaram os lockdowns e as pessoas começaram a trabalhar de casa. E foi quando o ouro pela última vez teve uma queda semanal tão intensa. Então, só para dar aí a dimensão da intensidade desse movimento que o metal precioso teve na semana passada. Com isso, também a prata foi arrastada, é um metal com preço bem mais volátil, inclusive. A baixa da prata na semana passada chegou a ultrapassar os 14%. E aí vem aquela coisa contraintuitiva, né? Ué, mas os metais preciosos não deveriam se valorizar diante do risco geopolítico, desse aumento de risco geopolítico? Sim, mas não quando tem essa alta de juros no mundo, né? Porque quando você tem aí um risco inflacionário com alta de juros, você vê os títulos de renda fixa se tornando mais atrativos, porque eles justamente pagam juros e os metais não. E aí a gente vê uma queda dos metais que já subiram muito anteriormente, né? Então houve uma realização de ganhos também. Mas tem um ponto importante também, que no meu entender, dentro, essa lógica que você falou é verdade, mas tem um segundo elemento, que é o fato da visão da temporalidade. Acho que o mercado se comporta e tem se comportado com uma visão de que isso é temporário. Sim. Se a visão do mercado fosse que isso que é definitivo, ou vai durar, ou vai piorar muito, vai se manter o preço do petróleo alto por muito tempo, eu acho que a dinâmica do mercado seria diferente. Haveria uma força compradora de metais preciosos. Haveria. Legal, então, isso por um lado é bom, né? Que essa visão do mercado esteja, seja a visão correta, né? Que é o que todos esperamos aqui. Mas enfim, esse é o meu urso da semana, né? Tá conversando aí com os demais ursos todos da mesa. Todos correlacionados. Exatamente. Legal. E agora eu queria passar para os touros, né? Falar aqui de quem tá indo bem, afinal, no mercado. De volta, passar a bola para você, mãe. Vamos lá, começar comigo. O meu touro aí, destaque super positivo, vai para Eneva. Na semana passada, a empresa foi o nome do leilão de reserva de energia, conseguiu emplacar aí a renovação de vários contratos, também emplacou novos projetos. Com isso, as ações dispararam 20%, mas a visão dos analistas é que não deve parar por aí. A empresa ainda tem bastante potencial por causa do déficit de energia do Brasil, então existe essa expectativa de futuros leilões, também do retorno com esses novos projetos. Então, a Eneva foi um destaque bastante positivo e possivelmente deve continuar aí se mostrando uma vencedora nos próximos anos.
Então, é o meu touro dessa É semana. um grande touro do momento, né? Não só da semana. Conseguimos um. Porque, Exato. olha, foi Tem difícil. sido difícil conseguir touro nas últimas semanas. Eu fui buscar touro em outro lugar. Martim, seu touro. Me falaram que o touro podia ser fora do mercado, Pode tá? ser fora do Pode. mercado. Eu queria fazer... É um touro e um pouco uma homenagem à nova safra de tenistas do mundo, tá? Então, acho que tivemos aí no Miami Open o Fonseca e o Alcaraz, um jogo muito bonito. Semana passada, ou retrasada, tivemos um belíssimo jogo do Fonseca com o Sinner. E acho que a gente está montando um cenário que tem tendência de se mostrar histórico depois de uma geração que já era histórica, que muita gente dizia, cara, não vai ser superada. Não sei, cara, agora começo a ver, ou a gente começa a ver uma nova geração de tenistas fabulosos, né? Que uma nova criação de ídolos, Exatamente, né? eu acho que isso vai nos acompanhar para quem gosta de tênis. Acho que muita gente que hoje não acompanha também vai começar a acompanhar por causa disso, e vamos ter grandes espetáculos por vários anos aí, quem sabe aí uma década ou algo assim, né? Bem legal, é um ótimo touro e é um touro especial também, aqui que a gente costuma dar o touro para fora do mercado. E Foi uma boa a escolha. gente tem visto isso nos esportes, né? Novos nomes jovens aparecendo e trazendo aí novas pessoas para assistir, interessadas em conhecer. A Isso Fórmula é muito 1 bacana. particularmente Variando também. um pouco aí do futebol aqui no Brasil, exatamente. né? É verdade. É Muito legal. Bom, vou finalizar então aqui com o meu touro. Eu escolhi como touro uma empresa que foi urso aí por um bom tempo, né? A Natura, que na semana passada divulgou os seus resultados do quarto trimestre de 2025 e com isso as ações saltaram aí mais de 9% na Bolsa Brasileira, com a reversão aí do prejuízo em lucro e sinais positivos vindos desse balanço. Embora ainda tenha tido alguns pontos fracos, esse balanço já mostrou que a reestruturação da companhia aí com a venda de várias operações, né? A integração da marca Avon com a marca Natura, toda uma reestruturação empresarial já está dando frutos. Então, a gente viu aí uma melhora na rentabilidade da empresa, na estrutura de custos, devido justamente a eficiências operacionais e redução de despesas com toda essa reestruturação. Então, a gente tem visto aí um renascimento da Natura, que por muito tempo patinou bastante aí, depois que tentou comprar várias marcas, se tornar uma empresa aí de atuação global. Não deu muito certo esse plano, teve que voltar atrás e agora essa reestruturação já mostra os seus sinais. Inclusive, no ano, as ações da Natura sobem aí quase 30%, aí mostrando uma recuperação. Então, terminamos aqui com destaques variados aí, que não tem a ver com a situação da geopolítica aí global. E gostaria aqui mais uma vez de agradecer os membros da nossa bancada. Muito obrigada, Monique, mais uma vez pela sua participação e seja sempre bem-vinda a retornar. Muito obrigada, Júlia. É sempre um prazer estar aqui. E muito obrigada, Martim Iglesias, líder em investimentos do Itaú Unibanco, mais uma vez pela presença também, sempre bem-vindo de volta para falar aqui de como o investidor deve alocar a sua carteira. Eu só tenho agradecimento, só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo por permitir eu estar aqui conversando aqui, acho que são assuntos tão importantes, particularmente nesse momento. Obrigada, pessoal, e obrigada a todos os que nos acompanharam aí de casa. Um abraço e até a próxima.